Oi, hoje eu vim fazer o vídeo de perguntas e respostas aqui do canal. Eu peguei perguntas lá do Instagram, do TikTok e aqui da comunidade do YouTube. Qual é a sua idade? Minha idade é 19 anos, porque eu nasci em 3 de janeiro de 2006. Meu passatempo favorito são hobbies artísticos. Eu gosto de fazer qualquer coisa que envolva artes manuais. E isso também me ajudou a criar a minha loja, que tá aqui na descrição se você quiser olhar. Eu gosto de tudo, de desenho, eu também gosto de fazer chaveiros e coisas que envolvam mexer com a mão. E eu gosto muito de me ocupar com essas coisas. E eu pretendo trazer mais vídeos sobre isso, tanto os materiais que eu faço pra loja, mas também as coisas que eu faço pra me divertir. Minha comida favorita é estrogonofe de frango. Eu também gosto de bibimbap coreano, só que eu como muito menos do que estrogonofe, por razões óbvias, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito, pode ser de carne, pode ser de frango. Eu gosto de frango, só que quando ele tem de carne eu também como, óbvio, né? Minha pessoa favorita, eu acho essa pergunta meio, complicada, mas eu acho que a minha pessoa favorita é a minha mãe, por razões meio não muito óbvias. Óbvio que é porque ela é minha mãe, obviamente, né? Eu só existo por causa dela. Mas por causa que também a minha mãe me inspirou em várias coisas no meu trabalho e nos meus hobbies, porque ela é uma pessoa que é empreendedora também. Então eu me espelho muito nela na hora de fazer as minhas coisas e ela me dá muito apoio. Ela vai em aventuras comigo, tipo, ir pra viagem pra Coreia sem saber nada, só chegar lá, sabe? E esse tipo de coisa. Intro ou extrovertido? Na minha opinião, eu acho que eu sou ambivertido. Eu não sei se essa palavra é assim que fala. Tipo um camaleão social. Eu acho que eu consigo entrar em qualquer tipo de ambiente e me adaptar a ele. E existem ambientes e pessoas que me permitem ter um pouquinho mais de risada alta, falar um pouco mais da minha vida ou ser mais aberta, e tem lugares que não. E eu consigo perceber muito rápido isso. Então eu acho que, tipo, dependendo das pessoas, algumas vão achar que eu sou mais pra dentro, outras pessoas vão achar que eu sou super extrovertido, completamente legal com todo mundo, mas isso vai depender muito do ambiente, porque também, às vezes, quando eu percebo que tem outras pessoas que são assim, que são muito extrovertidas no lugar, eu não consigo me abrir muito, porque eu não gosto de roubar o foco de ninguém, sei lá. Não sei se é assim que explica, mas eu acho que eu sou uma pessoa ambivertida. Minha inspiração. Existem muitas coisas que eu acho que são inspirações pra mim, mas que elas são muito abstratas e não necessariamente pessoas ou coisas. Então, eu vou falar mais tarde no vídeo sobre isso, que eu tenho inspirações que não são necessariamente de uma pessoa, mas inspirações de um conceito e de um gênero de criação de conteúdo que muitas pessoas fazem. Existe uma comunidade inteira que faz. Pessoas específicas, já que a pessoa perguntou ali sobre pessoas que eu me inspiro, eu diria que a mesma razão, né? A minha mãe é uma pessoa que eu me inspiro porque ela sempre me ajuda, ela sempre tá ali mostrando o quanto que ela é forte, o quanto que ela é trabalhadora, principalmente em questão de empreendedorismo e outras coisas que tem a ver com você fazer tudo sozinho, coisas do tipo. Ela sempre me inspirou nisso porque ela é uma pessoa muito capaz e ela me ensinou muita coisa. E também eu acho que tem um youtuber que eu comecei a assistir que me ajudou muito com algumas questões sobre criação de conteúdo. O nome dele é Nile Red. Ele é um youtuber que fala sobre química e ele também fala sobre experimentos de ciência e coisas assim. E ele fala muito nos podcasts que ele vai sobre persistência e a procura dele por excelência sempre. Todo vídeo que ele faz ele quer que seja melhor do que o último. E isso é interessante porque ele persiste em alguns projetos dele por meses e meses e meses, e ele tem projetos em aberto super antigos e que ele só não termina porque ele quer fazer o melhor possível e ele quer sempre fazer uma coisa desafiadora. O que te motivou a fazer um canal de vlogs e o que te faz querer postar vídeos na internet? O YouTube é uma plataforma que eu já tinha me apaixonado há muito tempo atrás, quando eu era criança, mas eu não tinha recursos para poder fazer os vídeos. E eu também não tinha assunto também, né? Mas eu comecei a querer fazer conteúdo pro YouTube, só que eu não sabia muito como fazer. Eu acabei deixando a ideia de lado, só que hoje em dia eu tenho os recursos para isso e também muita ajuda. Então acaba que eu comecei a fazer conteúdo por aqui, porque é uma plataforma que eu conheço mais, que eu tenho mais apego. E quando eu comecei a gostar de produção de conteúdo no YouTube, no TikTok nem existia. Então era uma coisa tipo bem assim, era a única plataforma que tinha pra você criar conteúdo. E no TikTok hoje eu sinto que eu crio conteúdos muito mais informais e só o que eu quero, enquanto no YouTube eu sinto que eu posso investir em fazer uma coisa de melhor qualidade, até porque em questão de monetização e como que a plataforma quer que você fique lá, o TikTok não te incentiva, o YouTube te incentiva. Então a produção de conteúdo em geral é uma coisa que sempre esteve em mim, só que o TikTok foi uma coisa mais de curiosidade e aí eu acabei ficando porque eu tinha muitos números absurdos, mesmo que eu não tenha monetização.
E no YouTube eu tô ficando por uma questão mais de conforto. É uma rede social que eu gosto muito mais, que eu tenho muito mais apego e que eu também tenho muito mais perspectiva de futuro do que o TikTok. Ainda continuo os vlogs no YouTube? Sim, mas bem pouco. Eu acho que os vlogs no TikTok deram uma caída e eu não consigo fazer os números voltarem. Isso é uma razão que me faz não querer mais produzir esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de conteúdo dá muito mais trabalho do que vídeo de piada, vídeo de brincadeira, ou coisas que dá uma ideia na hora, trends e modelo no CapCut, esse tipo de coisa. E eu acho que, infelizmente, é uma coisa que no TikTok tem muito. Você produz um vídeo muito, muito bem trabalhado e ele é ignorado, enquanto os vídeos mais besteira de 5 minutos de produção pegam muita view. Tipo, o meu vídeo que tem 1.300.000 visualizações é um modelo do CapCut. Eu não fiz nada, eu só botei um monte de vídeo e ele pegou 1 milhão de visualizações. Né? Fazer o quê? Dicas pra fazer vlog. Não deixe o seu celular, a sua falta de condição ou a sua falta de incentivo da sua família e amigos te pararem. Porque definitivamente é uma coisa que ninguém que é grande teve. A maioria das pessoas que hoje em dia são seus TikTokers e YouTubers favoritos não tiveram esse tipo de apoio e não tinham também as condições pra poder fazer o que você quer fazer. Encontre um assunto que você realmente ama pra você fazer conteúdo sobre ele por um bom tempo. Não tem que surfar em hypes momentâneos e coisas que não valem a pena, só vão te gerar estresse e vai fazer que você fique igual a todo mundo. A sua personalidade é muito valorizada na internet. Hoje em dia todos os criadores de conteúdo são todos iguais, todo mundo fala igual, tem edição igual, e você tem que ser diferente. E existem muitas pessoas que procuram produtores de conteúdo só porque eles têm personalidade. Existem várias pessoas que eles só querem ver porque essa pessoa tem uma personalidade diferente. Maior conquista até agora. Eu diria que a maior conquista da minha vida até agora é ter conseguido a plataforma que eu tenho no TikTok e também o apoio que eu tenho no YouTube, a minha viagem pra Coreia, que foi muito especial pra mim, e também poder ter a minha loja e tá onde ela tá. Qual Sylvanian Families você gostaria de ter? Essa pergunta é muito engraçada porque ela é bem nada a ver no meio das outras, mas eu amo ela porque eu amo Sylvanian Families. Mesmo que eles sejam meio caros, né? Mas Sylvanian Families pra mim, eu acho que o que eu mais queria agora não era nem uma casa nem nada, eu acho que eu queria uma família de qualquer bichinho, especificamente coelhinho, porque é meu favorito, mas qualquer bichinho que eu visse numa promoção, talvez eu comprasse, porque eu amo os bichinhos que são maiores, eu só tenho os bebês, então eles são bem pequenininhos, eu queria eles adultos, porque eles são maiores e tal, e dá pra levar pros lugares sem perder. Você ainda vende top loader por carta registrada? Não mais, porque agora eu tenho minha loja na Nuvem Shop e lá o envio é por pack, porque eu tenho outros itens que não dá pra mandar por carta e eu tenho que mandar por pack mesmo. Mas o frete é bem de boa, é de 10 a 18 reais. Se você mora no Nordeste ou no Norte, ele pode aumentar até a 20 reais, mas isso vai depender muito também do peso do seu pacote. Mas normalmente é bem de boa. O que pretende fazer para o seu trabalho ser mais reconhecido? No momento, eu acho que a produção de conteúdo que eu tô fazendo nesse momento e também no TikTok, no YouTube e em outros lugares, além da minha presença em eventos para fazer networking, ajuda o suficiente e eu sinto que eu não gostaria de sair tanto de uma área de conforto porque não tem um retorno necessariamente explosivo assim. Eu acho que a minha loja não tem chances desses virais que nem acontecem com umas lojas de coisas super mais amplas que nem loja de maquiagem, essas coisas. O que eu faço é muito nichado e eu sinto que é de boa eu querer só continuar no que eu tô fazendo, que é o meu conteúdo, fazer referências à minha loja, sempre chamar a galera pra lá, mas não fazer coisas tipo pagar anúncio, esse tipo de coisa. Eu tô bem de boa só com a minha produção de conteúdo e também fazer eventos, né, que trazem muito networking, faz a galera daqui da minha região conhecer a minha loja. Metas pro futuro. Atualmente não tenho tantas metas pro futuro assim. A maioria dos meus parentes ficam perguntando se eu quero fazer faculdade e eu digo que não, mas agora não. Eu acho que meu futuro eu não tenho certeza de como ele é e não cabe a mim dizer necessariamente quais que são as minhas metas, porque eu nem sei exatamente o que eu quero fazer além do que eu já faço, mas vamos dizer então que eu gostaria de fazer o que eu já tô fazendo, que é produzir meu conteúdo, ter a minha loja, continuar trabalhando e fazendo o que eu posso fazer, juntar meu dinheirinho, talvez pensar em um dia sair da casa dos meus pais. E isso, por enquanto, parecem metas super vazias e meio nada a ver, mas é o que eu quero e, honestamente, eu não sinto a necessidade de fingir pros outros que eu tenho metas super incríveis, tipo, sei lá, eu quero fazer medicina, eu quero fazer advocacia, eu quero ser milionário. Não, eu só queria continuar fazendo o que eu tô fazendo, que eu tô bem feliz. Você acha que a Coreia é um país conservador como as pessoas dizem? Sim. Como é a sua rotina?
Bem, eu não tenho uma rotina específica, isso vai depender muito do dia, mas eu acho que em geral ele tem uma ordem de acontecimento das coisas que vai por prioridade. Normalmente acaba que os dias são meio iguais, só que eu não tenho uma rotina específica. Eu diria que eu sempre tenho que acordar cedo, eu gosto de primeiramente priorizar os cuidados da minha casa e o meu trabalho com desenhos profissionais antes de começar a fazer as coisas da minha loja e da minha produção de conteúdo. E isso vai depender, alguns dias o dia tá muito cheio e tem outros dias que eu quase não faço nada. E isso vai depender muito da demanda que eu tenho de cada um dos meus trabalhos, que atualmente eu diria que são 3. E depois de fazer tudo isso, eu gosto sempre de tomar um banho no final do dia, botar meu pijama, comer uma coisinha e sempre ficar com meus amigos em ligação ou fazer alguma interação social, que é muito importante, já que eu já não faço nenhuma faculdade ou vou pra escola, eu preciso sempre interagir socialmente todos os dias pra não acabar me isolando, gente. Isso faz muito mal. E é uma dica que eu dou aí pra vocês. Sempre converse com seus amigos todos os dias. E não é só por mensagem, não. Manda um áudio, liga, nem que seja pros seus parentes, sabe? É importante. Agora vamos falar de K-pop. Quando e como conheceu o K-pop? Eu conheci o K-pop em 2018 e o K-pop entrou na minha vida em 2018, mas eu já sabia o que era antes. Eu tinha amigas que gostavam do BTS bem antes de eu gostar. E a real é que ele entrou na minha vida numa fase muito complicada que eu tava passando no ano de 2018. Eu tava passando por uma questão de isolamento porque eu mudei de cidade, de estado e de região. Saindo do Rio de Janeiro, que era o lugar onde eu morava, e indo pro sul, que é um lugar totalmente longe, com um comportamento bem diferente. E eu senti muito isolamento, na época eu só tinha uma amiga. E mesmo assim a gente só se via na escola, era bem complicado, então eu ficava muito sozinho o dia inteiro, era muito ruim pra mim. E isso é engraçado porque foi bem um pouquinho antes da pandemia e a pandemia ainda engatou junto, então foi uma fase bem complicada e eu me sentia muito mal. E a minha mãe hoje em dia, ela sabe, porque ela olha, e meus pais em geral, eles olham e eles percebem que eu tava no caminho de entrar em uma depressão. E na época, assistir esses conteúdos de K-pop, tanto dos fãs quanto o próprio conteúdo deles mesmo, as músicas, ver as coisas, os shows e todas as notícias do momento, me ajudavam a desestressar um pouco a cabeça e focar um pouco nisso aí, esquecer as coisas que estavam acontecendo. E no momento foi muito importante pra mim, por outras razões, tipo, eu acho que hoje em dia eu não preciso muito disso, mas na época foi muito importante porque eu tava numa fase onde eu era muito criança, eu tinha 12 anos e eu tava passando por muitas mudanças na minha vida que eu nunca tinha tido. E aquilo dali me ajudou muito a ser tipo uma âncora pra eu ficar ali. Eu também consegui conhecer muitas pessoas especiais na minha vida e conhecer muitos hobbies importantes, legais na minha vida também. E coisas que hoje em dia originaram a minha produção de conteúdo, hoje originaram a minha loja, coisas que viraram muitas coisas importantes da minha vida, vieram todas do K-pop. E mesmo que pode parecer assim muito raso, né? É K-pop, sabe? É BTS, é coreano e tudo mais. Tem muita coisa que origina disso aí. É uma comunidade muito repleta de pessoas talentosas e de pessoas que hoje em dia são minhas amigas, pessoas que hoje em dia são meus colegas de trabalho em plataformas aí, tipo o YouTube e o TikTok. E, em geral, é muito legal. Tem várias comunidades dentro do K-pop e isso me ajudou muito naquela época que eu precisava. E eu amo demais fazer parte dessa comunidade. Meu TT no K-pop, gente, eu sei que tem que ser um, né? Mas eu tenho um ultimate em cada grupo. Eu diria que o meu ultimate total seria o J-Hope do BTS, porque é o grupo que eu gostei primeiro, e também o grupo meio que mais topzão ali de dentro dos grupos que eu gosto. Mas eu também gosto muito do Subin, do John Sob, que são dos outros grupos que eu gosto. E eu gosto do New Jeans, só que eu não tenho bias nem o TT, porque eu gosto de todo mundo, assim, vamos dizer. Quais outros fandoms que você faz parte? E quando você conheceu eles? Eu conheci o P1 Harmony em 2024 com a explosão do Killing It, que foi o álbum deles que ficou bem famoso. O New Jeans eu conheci em 2022, também com aquela coisa de ser o novo grupo da Hybe. Eu acabei vendo porque o MV delas era bem diferente, elas tinham um cabelão, eu achei legal. E desde então eu comecei a acompanhar todos os álbuns que saía, eu gostei muito delas. Stranger Things, eu não tenho necessariamente uma vida dentro do fandom, mas eu curto muito a produção de conteúdo sobre as teorias e também alguns conteúdos de fã, tipo edit, coisa básica. Eu gosto muito da série, então eu diria que eu tô meio que nesse fandom. E eu comecei a gostar mais ou menos ali em 2018. Eu nem tinha idade pra assistir, mas o meu pai falou que eu ia gostar, e aí ele foi lá, deixou eu assistir e tal, meio que, não conto pra ninguém não, mas eu vou deixar você assistir, porque era bem sinistro, né? Quando eu tinha 12 anos isso era bem sinistro. E eu comecei a gostar muito de Stranger Things também porque os atores são muito legais, eles todos têm muita personalidade, e eu comecei a gostar mais ou menos em 2018.
O Animal Crossing é um jogo que eu gosto muito, 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 muito mesmo, que eu comecei a gostar mais ou menos de 2021. Eu não sabia dele quando ele lançou e eu não conhecia as versões anteriores dele, eu só conhecia a versão mais nova. Mas eu comecei a gostar muito porque era um jogo que tinha muita liberdade de você fazer as coisas e eu amo decoração, principalmente decoração interior e exterior. E eu sentia que um jogo tipo The Sims ou até Minecraft, que é um jogo que eu gosto muito, não serviriam pra isso, porque o Animal Crossing tem uma via de realismo, só que cartoonizado, que eu gosto muito. Eu comecei a gostar mais ou menos nessa época e foi em 2021 ainda que eu consegui comprar o jogo e comprar o videogame pra jogar, e eu jogo até hoje. Stardew Valley eu conheci mais ou menos em 2022. Eu jogava sem saber nada do jogo, só jogava meio que jogando. Eu não tinha muita noção de como que funcionava, da lore e de tipo, coisas bem básicas, assim, eu nem sabia. Mas eu fui aprendendo enquanto eu jogava e aí depois eu comecei a me interessar sobre produção de conteúdo sobre o Stardew Valley. Então, tinha a galera que fazia os vídeos meio, tipo, engraçados, vídeos de mod, coisa do tipo. Eu comecei a acompanhar também no Pinterest as pessoas como elas faziam a fazenda delas. Deu muita vontade de jogar de novo. E eu voltei com tudo, assim, amando demais esse jogo. Eu gosto muito dele. E é um jogo que também eu sinto essa mesma liberdade, só que ele tem o charme, assim, do pixel art, que é uma coisa que eu também admiro muito. Comecei a gostar mais ou menos lá em 2022. A Sanrio, eu amo a Sanrio, gente. Eu acho que eu gostava da Hello Kitty desde quando eu era criança, só que eu não tinha muita noção de Sanrio em si, né? Eu não conhecia outros personagens, eu acho que ninguém conhecia outros personagens nessa época. Tipo, quando todo mundo tinha uns 6, 7 anos. Eu ganhava muita coisa da Hello Kitty dos meus avós, então acabava que desde a minha infância eu tive muita coisa dela. Mas eu comecei a gostar da Sanrio na época que ela ficou popular ali, eu acho que em 2020. Não tenho necessariamente uma data pra isso, igual eu tenho das outras coisas, mas é uma coisa que eu tenho muito amor. Eu tenho muitas coisas deles, eu gosto muito, muito da Sanrio. E é uma coisa que é meio que um fandom que eu faço parte, eu coleciono coisa deles e tal. E eu não sei exatamente dizer quando que eu comecei a gostar, mas eu sei que eu gosto. Uma outra coisa que eu não sei se é fandom, mas é uma comunidade que eu entrei e que eu já gostava há muito tempo, só que eu tinha medo de entrar, que era dos collectors de K-pop, né? Que aí vai collector de álbum, collector de photocard. Eu gostava muito do assunto, sempre via as coisas sobre no Twitter, tinha muito amigo collector, só que na época que eu comecei a interagir com isso, eu não tava podendo gastar dinheiro nenhum, porque eu tava guardando dinheiro pra minha viagem, né? Que era pra Coreia, que fazia muito mais sentido guardar dinheiro pra aquilo. Então eu acabei guardando dinheiro. Quando eu cheguei lá, eu alimentei minha fome de coleção, eu comprei todos esses álbuns aqui. E também comprei alguns photocards, não muito, acho que eu comprei uns 5. Só que só dos photocards que já vieram nos álbuns eu cresci muito a minha coleção e comecei a legitimamente colecionar depois que eu voltei da viagem. Que aí eu podia gastar o dinheiro do meu salário, coisas do tipo. E aí eu comprei um pouco de photocards e tudo mais. E dei uma parada porque eu também tô juntando dinheiro agora. Mas, assim, é uma coisa muito legal que eu comecei com força em outubro de 2024. Que foi logo depois, um mês depois que eu voltei de viagem. E foi bem legal, gosto muito dessa comunidade. Se você é collector, por favor, me avisa. Eu amo conhecer novos collectors e ter amigos collectors. Agora, algumas perguntas bem básicas sobre a viagem. Lembrando que eu vou fazer um vídeo mais, assim, vários vídeos mais aprofundados sobre a viagem, que vou falar sobre erros que eu tive, dicas e coisas que as pessoas não falam sobre aqui na internet, principalmente em português. Eu preciso muito trazer esse conteúdo em português porque eu senti falta dele. Eu falo inglês, então ajudou bastante, só que eu sinto que conteúdos feitos por brasileiros a gente tem muito pouco, e o que a gente tem, eu sinto que não é da melhor qualidade possível, é muito aquela coisa sensacionalista e tudo mais, e não é focado em informação. E acaba que a maioria das pessoas que falam sobre isso é porque eles vendem algum pacote de viagem, ou eles têm alguma coisa que não querem necessariamente que você vá sozinho. Então eu vou falar sobre viajar sozinho, tipo assim, viajar sem guia, viajar sem excursão, esse tipo de coisa, e eu vou fazer vários vídeos sobre, tá? As perguntas que tem aqui é sobre a comunicação lá na Coreia. Eu diria que a fórmula básica seria inglês na fala e leitura básica de coreano como uma ajuda, né? Como um auxiliar. Eu acho que a maioria das coisas estão traduzidas para inglês, então se você sabe o mínimo de inglês já tá ótimo. Lembrando que, obviamente, você pode pegar o seu celular e fazer a tradução simultânea, tanto de voz quanto com a câmera, para poder apontar e ver o que tá escrito. Só que eu acho que se você sabe inglês, você tá metade do caminho andado, e eu acho que aprender a ler coreano
é muito, muito mais fácil do que parece. Eu sei que são letras completamente diferentes que as nossas, só que se você for ver, existem algumas professoras que ensinam em português aqui no YouTube e que falam, tipo, sobre aprender, e, gente, é muito, muito fácil mesmo, assim. É bem, bem de boa. Eu acho que se você estiver guardando dinheiro pra viagem, enquanto você guarda dinheiro, dá tempo de você ir lá e aprender a ler coreano. E ler coreano é uma coisa que ajuda muito em alguns sites e alguns aplicativos e alguns lugares que não tem romanização, ou se tem romanização, ele trava na hora e não romaniza, ele não muda para o nosso alfabeto. E também, em algumas horas, quando você tá lendo em romanizado, você confunde os nomes, porque são muitas letras. Só que quando você tá lendo em coreano, já não é tão difícil assim você entender, porque lá é escrita fonética, então é muito, muito mais fácil você entender o nome dos lugares, para onde você tá indo e coisas do tipo, as placas, o nome das comidas e tudo mais. Agora, algumas perguntas mais aleatórias aqui. Teve uma pessoa que fez várias perguntas em um comentário só, então eu vou responder todas elas de uma vez. Não pretendo fazer loja física, porque eu moro no Brasil, né? Não dá pra fazer uma loja física. Mas eu sinto que o suficiente que eu tenho pra botar minha loja de forma presencial ali, pessoalmente, né? Seria eventos, e por isso que eu faço eventos. Eu faço vários eventos aqui na região, sem ser só na internet, porque na internet tem muitas pessoas que não podem comprar ou que não confiam na Nuvem Shop, porque não conhecem e tudo mais. Então, a forma que eu faço pra vender assim não é pra fazer uma loja, né? Literalmente uma loja física, mas sim fazer eventos que aí, tipo, eu posso ir, depois ir pra minha casa, e depois outro dia eu vou de novo. Enfim, não sou do fandom dos Stray Kids, então por isso que eu não vou no show. Mas se você vai, parabéns, isso é muito legal. No momento eu não tenho um canal específico que eu me inspiro, mas eu diria que o gênero de cozy vlog e também o gênero de vlog de K-Popper é uma coisa que eu me inspiro muito. Se você procurar essas palavras-chave no YouTube, você vai encontrar várias coisas meio parecidas com a minha. Algumas edições vão ser um pouquinho diferentes, mas a maioria delas segue um padrão. E até pra você, se você quer produzir esse tipo de conteúdo, é mais ou menos isso que eu me inspiro em geral, mas não em uma pessoa específica. Pretende voltar pra Coreia? Sim, o mais rápido possível, só que é bem caro, e agora que o dólar tá alto ainda, a passagem ficou muito mais cara. Até a passagem que eu paguei na época foi bem, bem cara, e tá mais cara do que isso, então assim, agora não vai dar, mas o quanto mais rápido possível que der pra eu ir, eu vou, porque eu gostei muito. E um segredinho aqui que eu vou falar pra vocês, eu sonho com essa viagem quase todo dia, tipo, literalmente quase todo dia, eu fico sonhando que eu tô lá de novo. Eu quero muito, muito voltar, gente, não aguento mais, eu quero voltar demais. E eu não quero fazer intercâmbio pra ir. Algumas pessoas acham que eu fui de intercâmbio, gente, eu não fui não, eu fui completamente assim, só eu e a roupa do meu corpo. Eu não tive guia, eu não tive excursão nem nada, só tava eu e minha mãe. E eu não iria por intercâmbio porque eu não sinto que tem necessidade, eu não quero estudar nada lá, eu não quero seguir uma vida lá, mesmo que, assim, só se eu fosse muito, muito, tipo assim, absurdamente milionária, assim, eu iria. Mas por agora, na minha vida normal, assim, não tem interesse de ir, porque não é uma coisa que me apetece fazer intercâmbio em geral, mas também intercâmbio lá, não sei se eu ia gostar. Alguns dos países que eu gostaria de ir são Inglaterra, Egito, Indonésia, Austrália, Canadá e o Uruguai, que pode parecer que não é tão legal assim, mas eu quero muito ir lá pra poder visitar uma amiga minha. E é isso, gente. Essas são as perguntas. Eu gostaria de dar alguns recados antes do vídeo acabar. Que, primeiramente, muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas pra mim. Vocês são muito legais. Obrigado por engajar com o meu conteúdo. E também que eu vou fazer vídeos daqui a algum tempo falando sobre outras coisas, tipo a minha viagem. E também pretendo fazer vídeos sobre arte, vídeos sobre os meus hobbies. E digam o que vocês querem ver. Existem coisas que vocês querem que eu produza, conteúdo que vocês querem que eu faça, pode me dizer, que eu definitivamente vou considerar. E se você não teve tempo pra mandar sua pergunta, pode mandar uma pergunta aqui nos comentários que eu também vou responder. E é isso, gente. Tchau!